Quais sentimentos você tem sobre você mesmo? Quais crenças você tem sobre você mesma? Eu sou a Silvia, do Eu Sem Fronteiras, e hoje a gente vai falar de um tema fundamental na nossa vida, a autoestima. Assim como todos os temas de autoconhecimento, né, gente? Mas vamos conversar um pouco sobre autoestima. Quais são as crenças, aquilo que eu acredito que eu seja? Qual é a imagem que eu faço de mim mesma? Autoestima é tudo o que eu penso e o que eu sinto sobre mim mesma. Auto quer dizer por mim mesma e estima é o apreço, o cuidado, a imagem, a impressão que eu tenho de alguma coisa, o quanto que eu gosto daquilo. Então, quando a gente junta autoestima, nós estamos falando daquilo que nós sentimos sobre nós mesmos, como nós nos valorizamos ou nos desvalorizamos. Todos os sentimentos e as imagens que nós temos a respeito de nós vão fazer com que a gente olhe, avaliando nossos limites, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. E tudo isso começa a compor a forma como a gente se vê. Que eu olho para mim e me vejo desta forma. E eu vou tomar como base para uma série de vídeos que nós vamos fazer sobre autoestima, o livro do Diogo Lara que se chama Imersão. É um livro que ele trata muito da autoestima, é uma dica aqui para vocês de leitura, mas eu vou basear essa série de vídeos sobre autoestima nesse livro. Vale a pena ler, gente. E também olhe no nosso canal, olhe no site, a gente vai deixar alguns links aqui na descrição, que a gente tem muito material sobre autoestima. E esse é o começo de tudo. A autoestima pode ser um pouco comparada com o amor próprio, estão intimamente relacionados, mas é importante a gente buscar informações sobre isso sempre. É o começo de tudo. Como eu me vejo. Normalmente, a gente costuma classificar a autoestima como alta ou baixa. A gente costuma dizer, ela tem baixa autoestima, eu tenho alta autoestima. São dois conceitos que talvez a gente precise rever, porque quando eu falo baixa e alta, eu estou lidando com intensidade, eu estou quantificando se é muito, se é pouco. Será que não seria melhor a gente falar em boa e má autoestima? Quer dizer, o quão boa eu me vejo ou quão má eu me vejo. Talvez seja uma forma mais adequada da gente lidar com a autoestima. E é o que o Diogo Lara propõe nesse livro dele. Então hoje nós vamos falar sobre a má autoestima, ou a baixa autoestima, como a gente costuma dizer. No próximo vídeo a gente vai abordar a alta autoestima ou a boa autoestima. Vamos por partes. A nossa autoestima é geralmente e principalmente formada na primeira infância, dos 0 aos 7 anos, que é quando a gente recebe um volume de informação muito grande e a criança tem nessa fase a capacidade de guardar muita informação, aprender muita coisa, e nesse momento a gente começa a formar nossa autoestima guardando informações que a gente recebeu, seja de uma forma verbal, visual, perceptiva, através dos sentidos de uma forma geral. E a gente vai arquivando essas informações sobre nós mesmos e levando isso ou para o nosso nível consciente, ou algumas coisas vão para o inconsciente. Então, nesse período é que se origina, começa a se formar a nossa autoestima. E o que a má autoestima vai considerar? Geralmente ela está baseada em traumas, e aí a gente pode estar falando de abusos, pode ser um abuso moral, né? De alguém que gritava com a gente, alguém que falava más palavras, as opiniões que davam a respeito da gente. Menino, você faz tudo errado, que coisa feia que você está fazendo, você não sabe nada. Então tudo isso a gente vai guardando, e isso são características que vão afetar sim a nossa autoestima, e no caso, como é uma característica negativa, vai afetar e vai nos transformar, vai trazer pra gente uma má autoestima. A educação que a gente tem, o nível de crítica que a gente recebe, as broncas que nós tomamos, todas essas variáveis que vêm também da escola, que vêm dos parentes mais próximos, que vêm dos amigos, enfim,
todas elas colaboram para essa formação da nossa autoestima. Então, são todas, a gente pode falar, não são insights, mas são detalhes, informações que vão chegando até nós e a gente vai criando o nosso mosaico a respeito disso. Então, sim, minha mãe falou que a Silvia é isso, meu pai falou que a Silvia é aquilo, meus amigos dizem que a Silvia é isso, e eu vou criando uma personalidade baseada em como eu me sinto, em como eu percebo essas informações que chegam até mim. Então, é isso que vai caracterizando como eu me sinto, que valor eu dou para mim. A mídia também, as egrégoras religiosas, são todas outras fontes que trazem informações que vão ter um impacto na formação da nossa autoestima. E não é comum a gente ver, por exemplo, a mídia trazendo informações, especialmente pela publicidade ou por programas que criam demérito numa criança, ou até mesmo o bullying, né, que a gente vê tão presente hoje nas escolas, que é uma luta, né, a respeito disso. Elas estavam presentes. Eu mesma me lembro da minha infância, do tanto de bullying que eu sofri por várias coisas e que foram guardando e me trazendo a má autoestima. Uma forma que eu me olhava de uma forma muito negativa, né? Que só com o trabalho de autoconhecimento a gente consegue ir mudando esses valores que nós damos a nós mesmos. A má autoestima tem algumas características. Então, são características que formam, que estão presentes na pessoa que tem uma autoestima mal trabalhada, né? Que essa má autoestima pode sim ser trabalhada. Então, isso é importante a gente saber também. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma má autoestima, ela tem sempre a necessidade de ter o apoio dos outros, a aprovação dos outros. Ela não sabe falar um não. Ela tem dificuldade para lidar com conflitos. Ela foge a discussões e brigas, ela tem dificuldade de se colocar e colocar sua própria opinião, ela tem uma autocrítica excessiva, ela não consegue lidar direito com frustrações, entre outras características. Mas, no geral, é uma pessoa que foge como se ela estivesse se escondendo. Porque para ela não teria o valor que as outras pessoas têm. Então, é como se todo mundo estivesse acima dela. E isso também na reação. Pessoas com má autoestima têm muita reatividade, como se elas estivessem sendo julgadas o tempo inteiro pelos outros, pelas suas atitudes, pela forma como ela fala, se comporta, pensa. Então, a tendência por exemplo, uma pessoa diz alguma coisa e ela toma aquilo como uma ofensa, como uma mágoa para ela mesma. E ela trabalha isso, às vezes, com uma agressividade muito grande, com uma raiva muito grande. Porque pessoas com má autoestima costumam acumular no inconsciente muita raiva. E essa raiva vem à tona no momento que ela se sente confrontada em qualquer situação. E às vezes nem é isso que está acontecendo. Às vezes a pessoa que está falando alguma coisa só não concorda com o seu ponto de vista. Mas a tendência de quem tem autoestima, a má autoestima, é achar que aquilo é para ofendê-la, para atacá-la. Então ela tende a se defender, se justificar o tempo inteiro. Então essas são características muito presentes na pessoa que tem má autoestima. Outras características da má autoestima também a dependência emocional, a carência, né? A necessidade de ter sempre alguém para apoiar as suas decisões, se apoia muito nas outras pessoas, como se a vida delas não tivesse mais valor se não estivesse ao lado dessa pessoa. Então, quem tem a autoestima muito mal trabalhada tem a tendência de se tornar um codependente de uma situação emocional, né? Trazendo essa dependência emocional. Mas é possível trabalhar tudo isso, gente. A partir do momento que eu percebo que existe esse padrão em mim da desvalorização, de me colocar como vítima, de me colocar como julgada, como uma pessoa que está sempre sendo magoada pelos outros, na verdade tem esse vitimismo mesmo, né, atrás da má autoestima. Quando a pessoa consegue se perceber e se observar nesse comportamento, nesse movimento, ela consegue sim trabalhar isso a partir dar um start, buscando
se conhecer, buscando entender o porquê desses mecanismos, buscando a raiz disso. E aí, normalmente, a gente precisa da ajuda de um terapeuta ou de alguém que nos ajude, nos levar para esse caminho de olhar para essa situação, para esse trauma, para aquilo que eu escutei lá na minha infância e que ficou gravado em mim, trazendo e me transformando nessa pessoa que eu sou hoje, né? Nessas dificuldades que eu tenho para lidar com o outro hoje. Então, sim, o autoconhecimento é sempre, gente, sempre a primeira etapa para qualquer coisa. Primeiro é admitir que existe esse padrão na gente. E depois é começar a buscar entender isso e da onde vem, quais são as origens disso. Entender as nossas frustrações, as nossas fraquezas, aquilo que nos abate. Por exemplo, quando alguém faz algum comentário, é entender que lado meu, que sentimento meu foi mexido, foi tocado com isso. É o meu orgulho, é a minha vergonha, é meu medo de admitir que eu não sei tal coisa. Então é importante olhar para essas fraquezas de uma forma bem verdadeira. Observar também as nossas reações diante das críticas, diante de um olhar que a gente julga que foi feito de uma maneira torta, né? Que não é o olhar que a gente esperava. Observar nossas reações diante das negações que a gente tem na vida, diante das frustrações que a gente tem, porque frustração faz parte do crescimento humano. A gente não está acostumado, principalmente no Ocidente, eu acho que a gente tem mais essa questão de não olhar para a frustração como algo que pode produzir, porque a frustração traz uma reflexão. E a partir do momento que eu me frustro e trago essa reflexão para a minha vida, eu começo a ver onde estão as minhas fraquezas, o meu calcanhar de Aquiles, aquilo que está me deixando mais fraca. Então, observar as reações perante todas as situações, perante as negativas que a gente dá na vida, perante as situações que a gente foge de enfrentar. Tudo isso são indícios que vão dar muitas informações para a gente sobre como anda a nossa autoestima. Os nossos desejos também. A gente tem sempre que se perguntar se aquilo que eu desejo, e às vezes a gente deseja coisas ardentemente, se esses desejos eles só dizem respeito ao meu ego, aquilo que eu quero para mim. E por que eu quero isso? É apenas por um status? É apenas por uma posição? É para provar para o outro que eu sou melhor, ou que eu sou isso, ou que eu sou aquilo? Isso é uma prova de má autoestima. Quando você não consegue suportar as suas próprias decisões e precisa se provar o tempo inteiro, quer coisas que mostrem aos outros que você é tão bom quanto você gostaria que os outros pensassem, isso também é um indício. Então, quando você observa quais são os seus desejos, o que você está buscando e por que você está buscando isso, qual é a intenção que você tem atrás disso. A intenção é realmente você se sentir mais pleno? É você buscar a realização de alguma coisa que é maior que você? E geralmente o desejo de quem tem má autoestima está muito mais focado no egoísmo do que numa coisa que pode servir. Então, quando o meu desejo é capaz de servir ao outro, aí ok, eu também. E não servir esquecendo de mim, não é essa a questão. É servir ao outro olhando o que é bom para mim e para o outro também. Mas o que a má autoestima traz, geralmente, é o tentar provar. Eu sou melhor, eu sou superior. Então, essa tentativa de provar uma superioridade não é autoestima. Não é uma má autoestima. É uma autoestima mal trabalhada, que precisa ser olhada também para verificar qual é a trave que tem lá atrás, qual é o trauma que tem, que a gente precisa ressignificar, que me deixa nessa vulnerabilidade, porque essa é a palavra que melhor traduz a má autoestima. Outra coisa que precisa ser trabalhada também para que a gente tenha uma elevação dessa autoestima, uma melhora nesse padrão, é a resiliência. O que é a resiliência, gente? Isso dá para outro vídeo para a gente falar sobre resiliência, porque tem muito assunto para dizer. Mas é a forma como eu lido com as minhas frustrações, com as coisas que não saem como eu quero. Então, a resiliência vai me colocar num lugar de estar sempre aprendendo com aquela situação que eu vivenciei. Então, isso que é o mais importante. Então, quando eu olho para uma situação que me frustrou, me magoou, mas eu olho para ela entendendo para que eu passei por isso. Não por quê, mas para que eu passei por isso? O que isso me trouxe de aprendizado? Isso pode servir para um degrau a mais, para a gente aprender um pouco mais sobre mim mesma, sobre como eu reajo às situações e continuar vivendo. A má autoestima afeta
todas as áreas da nossa vida. A gente pode achar que, por exemplo, ela vai se apresentar mais num relacionamento, por exemplo, sendo uma pessoa ciumenta, egoísta, egocentrista, que só quer aquela pessoa perto de si, que precisa daquela pessoa perto dela para poder se sentir bem, para poder se sentir legal. Mas ela também vai aparecer no trabalho, ela vai aparecer com a família, ela vai aparecer na saúde, porque a gente começa a negar quem nós somos, né? Então, a gente nega a nossa própria personalidade, nossas características, as nossas emoções e vai guardando isso lá no nosso porão do inconsciente. Só que uma hora isso vai surgir e se a gente não olha para isso, isso pode sim virar, por exemplo, no caso da saúde, uma doença, que vai trazer para a gente uma experiência para a gente olhar para isso. Então, todas as áreas da vida são afetadas com isso. E é importante que se olhe, porque quando você começa a trabalhar em uma área, provavelmente você vai trabalhando por todas elas em conjunto. Também devemos sempre observar. A gente sempre fala, né? Tudo que a gente fala de autoconhecimento, a gente fala do observador. É a gente se colocar como se estivesse assistindo a nossa vida de uma certa distância. Então, observar os nossos pensamentos, as nossas reações, os nossos sentimentos, as nossas emoções é o princípio de tudo isso. Porque se a gente não começa a observar tudo isso, a gente vai trabalhando e destruindo a nossa autoestima. Porque vai acreditando naquilo que a nossa mente traz, porque a nossa mente mente pra gente. Então, se colocar no lugar do observador, você dá uma distância que consegue ver de uma maneira diferente isso. Às vezes a gente precisa de alguém para nos ajudar a treinar essa posição. Mas ela é bastante importante para a gente poder olhar para as situações, olhar para a gente de fora, com uma certa distância, observando exatamente o que eu estou pensando agora. A meditação pede muito isso para a gente. Aliás, tem várias coisas sobre meditação aqui no site, vale a pena vocês olharem para a gente desmistificar um pouco essa questão da meditação. Bem legal. Observe também as suas atitudes negativas com relação a dependência, a sua reação excessiva, de justificar, porque é comum a gente começar, não, mas eu fiz isso por causa disso, daquilo e do outro. Não, mas olha, eu agi desta forma por causa daquilo e daquilo do outro. Então, esta justificativa também é uma forma de tentar qualificar aquilo que você fez. Às vezes a gente precisa fazer isso, mas é observar em que situação você faz isso, como você faz isso. Tente se escutar falando diante do espelho essa justificativa para a situação que você se viu numa situação meio esquisita. É um bom exercício para a gente entender se nós estamos nos justificando e tentando esconder nossas emoções ou se a gente de fato tinha alguma razão atrás daquilo que a gente estava fazendo. Quando nós temos a nossa autoestima bem trabalhada, a gente não fica na reatividade. A gente entende que muitas vezes as situações vão nos levar para um lugar que mesmo que a gente tenha tido a nossa expectativa frustrada, ok, houve um aprendizado ali. E isso não vai destruir a nossa autoestima, porque a gente vai encarar esse momento como um momento de olhar para si, de refletir e entender o que aquela situação trouxe que mexeu comigo. Então, esse já é um ótimo começo para a gente ir deixando a má autoestima no cantinho e trabalhando para que a gente fique legal. Eu, por exemplo, tenho a mocreia, que é o meu ego, que quando eu vejo que ela começa a querer me detonar com alguma coisa, eu falo, pera, deixa eu escutar você. Então, esse é um bom exercício. Dá um nome para o seu ego, coloca ele do lado para ele observar um pouquinho e você observar o que ele está falando para você. Para ver se de fato aquilo tem alguma verdade naquilo que você está dizendo, no que você está justificando e fazendo. E mais do que isso, quando a gente reage, quando a gente tem uma atitude reativa, que demonstra, né, que traz a má autoestima, a gente está deixando o nosso cérebro arcaico falar antes da gente, reagir. Então, quando a gente consegue parar por um momento, observar antes de reagir, nós estamos usando uma outra área cerebral, que é uma área que já tem condição de avaliar, de refletir antes de trazer uma atitude que muitas vezes vai deixar a gente numa situação tão vulnerável que a autoestima vai ficar mais baixa ainda. Porque se a gente reage e depois se arrepende, a gente vai entrar na culpa. E entrar na culpa deixa a tua autoestima lá embaixo também. Então, se a gente consegue manter esse espaço entre a reação e aquilo que aconteceu, a gente consegue também ir para um outro lugar.
E isso é o começo do trabalho com a nossa autoestima. E para a gente fechar esse vídeo, eu queria deixar uma frase que está nesse livro que eu citei, que diz o seguinte: nenhum conceito é mais importante do que o que temos sobre nós mesmos. O que pensamos sobre nós nos define e define grande parte do nosso destino. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não perca o próximo, nós vamos falar sobre a boa autoestima. Nessa série são 3 vídeos que nós vamos fazer. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, deixe assim o sininho ativado para as notificações, busque lá os artigos que a gente vai deixar como referência aqui, porque tem muita informação rica para você, tenha certeza. Muito obrigada e até o próximo.